Sejam bem-vindos a mais um Boletim Trabalhista. A reforma trouxe muitas novidades e, entre elas, o processo de homologação de acordo extrajudicial. Algumas pessoas estão entendendo que esse acordo ele ressuscita a chamada casadinha, que é como é conhecida a lei dissimulada, vulgarmente, na Justiça do Trabalho. Será que é verdade? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso e também vamos ver como funciona a homologação do acordo extrajudicial no âmbito da Justiça do Trabalho. O processo de homologação do acordo extrajudicial ele permite que as partes busquem validar na Justiça do Trabalho um acerto, uma composição que tenha chegado em caráter particular, seja na constância do contrato de trabalho ou não. É um desejo comum do empregador buscar a quitação geral quando demite um empregado. O empregador não quer ter dúvidas, não quer ficar na expectativa de uma futura ação trabalhista. Antigamente não era incomum a prática do acordo simulado, dessa lei dissimulada, chamada casadinha, como vimos. O empregador, na verdade, ele arrumava um advogado para o empregado e era ajuizada uma ação apenas para que houvesse uma base, um arcabouço, para que o juízo viesse a homologar um acordo. E nesse acordo era buscada justamente a quitação geral, ou seja, uma garantia para aquele empregador de que esse ex-empregado ou ex-prestador de serviço não iria ajuizar mais qualquer outro tipo de processo. Esse reclamante, o ex-empregado, era compelido a aceitar esse tipo de acordo sob a ameaça de que, senão, não receberia nada, e muitas vezes ele tinha outras pendências, horas extras, diferenças salariais. Agora, muitas vezes o juiz desconfiava do acordo, seja pelo conteúdo, seja porque as partes iam lá antes da audiência marcada, porque ele perguntava ao reclamante, e o reclamante ia falar que nunca tinha visto aquele advogado, que a empresa que tinha orientado ele a comparecer à audiência, certo? Então vocês podem imaginar a confusão que se formava. Nesses casos, evidentemente, o acordo ele não era homologado e as partes podiam sofrer consequências, desde a condenação como litigantes de má-fé, até no caso dos advogados, o juiz podia expedir um ofício à ordem dos advogados e, enfim, poderia ser instaurado um processo disciplinar e até mesmo poderia haver uma denúncia na esfera criminal. O fato é que a Justiça do Trabalho passou a ser mais e mais rigorosa quanto a essas leis simuladas e essa prática ela se reduziu, praticamente desapareceu. Muitos viram nesse processo de homologação de acordo extrajudicial uma tentativa de validação da casadinha. Alguns empregadores eles estão até mesmo achando que podem demitir os empregados e pagar a rescisão apenas em juízo, por meio do acordo. Seria então esse acordo, na verdade, um acordo de rescisão. Eu não penso que o processo de homologação de acordo extrajudicial se preste a isso. E vou explicar para vocês o porquê. Na verdade, em um primeiro momento, eu achei que essa inovação seria hostilizada pela Justiça do Trabalho, principalmente tendo em vista que o entendimento que prevaleceu até então foi de que os direitos dos trabalhadores não deveriam ser objeto de livre negociação, até mesmo pelo princípio da indisponibilidade. Também havia essa ideia de que acordos extrajudiciais não deveriam surtir efeitos para fins de quitação geral. Afinal, nós sempre ouvimos esse mantra, de que a Justiça do Trabalho não é um órgão homologador. Segundo um levantamento da Folha de São Paulo, no primeiro trimestre de 2018 foram ajuizados cerca de 5.000 processos de homologação de acordo extrajudicial no âmbito do Brasil, em todo o território nacional. E destes, cerca de 3.800 foram homologados. Já por volta de 1.200, em consequência, foram rejeitados pelas varas do trabalho. Bom, a primeira coisa que temos, então, é observar que o juiz ele pode simplesmente não homologar o acordo, pode extinguir o processo, como, aliás, aconteceu em parte dos processos, como vimos. Ele pode entender que o processo está irregular, que o acordo em si é irregular, que prejudica o trabalhador, ou até mesmo que o que se discute ali, o que está se apresentando a ele, não é a hipótese para acordo. Em segundo lugar, o juiz pode homologar, mas não da forma que as partes desejam. Ele pode validar o acordo em parte, ele pode, por exemplo, não dar a quitação geral, mas simplesmente quitação quanto aos valores que estão sendo pagos naquele acordo.
Para entendermos isso melhor, vamos ver exatamente o que dispõe a nova redação da CLT. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Artigo 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 desta consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Então, aqui chama a atenção que o artigo 855-C ele deixa clara a intenção do legislador de que o acordo extrajudicial ele não deve substituir os trâmites da rescisão contratual. Ele não deve ser utilizado, portanto, para aumentar o prazo de 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias. Então, aquela ideia de que a pessoa pode deixar para pagar em juízo a rescisão, ela já encontra aqui um obstáculo. Se a lei for seguida à risca, o juiz ele não deve aceitar, a princípio, que o trabalhador abra mão da multa do 477, caso esse pagamento das verbas, ou seja, parcelado, esteja sendo feito fora do prazo de 10 dias. Nós ainda temos poucas decisões sobre esse assunto, a lei é recente, mas já houve aqui uma decisão do TRT da Primeira Região que aborda justamente esse tema e confirma essa ideia de que a lei excepciona expressamente a multa do 477 no caso de acordo extrajudicial submetido à homologação judicial. Nesse caso específico, o acordo era apenas para o mero parcelamento das verbas rescisórias e não houve a inclusão da multa. O acordo, então, ele não foi homologado justamente porque o juiz de primeiro grau, depois validada a decisão pelo TRT, entendeu que não havia ali qualquer controvérsia para justificar um acordo. Nesse caso, aliás, que vantagem haveria para o empregado? Nenhuma, apenas para o empregador. Olha, por outro lado, quando nós falamos em acordo, nós temos que presumir que há alguma controvérsia que vai ser objeto desse acerto. Por exemplo, a gente pode imaginar que numa determinada situação exista um banco de horas e o empregado ele entende que tem um valor, um número de horas, o patrão entende que não, que é menos, e eles, enfim, conversem, cheguem a um acerto e submetam esse acerto ao judiciário, justamente para evitar uma briga futura, né? Seria uma situação legítima para esse tipo de acordo. Agora, já uma petição de acordo que é endereçada ao juiz para o simples pagamento das verbas rescisórias fora do prazo legal, tem uma grande chance disso não ser validado. Aliás, seria mesmo bastante questionável dar arquitação geral quanto ao contrato de trabalho diante de um acordo que apenas está prevendo o pagamento daquilo sobre o que não há controvérsia e que a lei estipula que deve ser pago. O processo de homologação de acordo extrajudicial ele deve ser melhor aproveitado para situações, como vimos, em que, independentemente da rescisão do contrato de trabalho, exista alguma pendência, exista algum ponto de atrito entre patrão e empregado. Também tem que haver esse real desejo de solucionar essa possível pendência. Os juízes têm tido, na maior parte das vezes, o cuidado de ouvir os interessados em audiência, justamente na forma prevista no artigo 855-D, apesar dessa audiência ser opcional, mas justamente para ter uma garantia de que aquele acordo atende os interesses do trabalhador. Aquela história, olhos nos olhos, vai conversar, vai ver se aquilo é legítimo. De qualquer modo, é certo que diante dessa manifestação das partes, o juiz vai ter que proferir uma sentença. Se as partes não estiverem satisfeitas com a sentença dele, vão poder recorrer, como ocorre em qualquer processo. Em resumo, eu recomendo esse processo de homologação de acordo extrajudicial apenas para situações em que realmente existam pendências, exista algo que esteja em discussão, e não para o mero pagamento de verbas rescisórias, lembrando que, a critério do juiz, o acordo pode não ser admitido, pode também não ser admitida a cláusula de quitação geral, que muitas vezes é
pelo menos para o empregador, a essência do acordo. Eu espero poder ter esclarecido alguns pontos relativos a esse tema. Espero que possamos estar juntos novamente para tratar de outros assuntos relacionados ao direito do trabalho. Eu sou o Rodrigo Tostes Malta para o Cindy Lojas Rio. Muito obrigado.